No prédio que eu moro, lá em São Paulo, e aqui, não, aqui em Santos não, aqui em Santos é mais tranquilo, mas no prédio que eu moro em São Paulo, quando eu estou sem máscara, que em meu prédio é permitido circular sem máscara, alguns moradores que utilizam máscara, quando entram no elevador, por exemplo, me veem, parece que vão me fuzilar, vão me metralhar, vão me esquartejar. E aí, doutor, pode ou não pode? Pois bem, a gente tem que entender que não é mais obrigatório o uso de máscaras nessas áreas do condomínio, né? Com a questão aí da revogação do decreto do Estado, isso está sendo bem divulgado, não existe mais essa necessidade. Todavia, existe uma opção só que alguns especialistas discutem, seria, na verdade, existir uma assembleia na qual a assembleia do condomínio decidisse que, como ainda existe um risco aí selecionado da pandemia, então que se usaria a máscara no condomínio, nas áreas comuns e por aí vai. Então vamos lá. Governador João Dória, ele decretou, não é mais obrigatório o uso de máscaras. Esse decreto dele entra no meu condomínio, porta dentro então, não Sim, é obrigatório. Perfeito, não é mais obrigatório. Tá, então quem quiser não precisa usar em qualquer condomínio de qualquer cidade do estado de São Paulo. Sim. Somente se o condomínio, os moradores, a administração decidirem fazer uma assembleia para votar se deve naquele condomínio ser ou continuar obrigatório, é isso? Isso, por conta do momento ainda, porque a pandemia, de certa forma, ela ainda está por aí, né? Então, existe algumas regras, por exemplo, a gente é obrigado a usar máscara no transporte coletivo, Perfeito. A gente continua sendo obrigado a usar máscara nos hospitais, nos aeroportos, nos aviões, então isso ainda existe. Então, se o condomínio fizer uma reunião e decidir dessa forma em votação, aí existe essa possibilidade de se usar a máscara. Se prefeituras, ou cada cidade, cada prefeito ou prefeita, tem o direito de, Dória, dá o palpite na tua casa, aqui na minha cidade vai continuar obrigatório. Pode isso? Isso pode acontecer. Olha. Lembra que, na verdade, o STF, quando começou a decidir a respeito dessas situações de pandemia, ele deixou bem claro que os estados e municípios é que deveriam regulamentar segundo as suas realidades. Portanto, se houver um município que efetivamente necessite dessa situação, isso pode acontecer. Ponto comercial, aqui tinha a placa obrigatória uso de máscaras. Se eu quiser não usar e entrar, é um direito meu? Sim, é um direito seu. E não era nada de farmácia, era uma loja, não, acho que era loja de roupa, agora não lembro. É um direito seu. Se os funcionários quiserem continuar usando máscara, sem nenhum tipo de problema. Agora, eu não posso obrigar o consumidor efetivamente a utilizar a máscara dentro daquele local. Tá, e para finalizar, Uber. Sim, o transporte de aplicativo também, por ser transporte público também há necessidade do uso de máscara. Tá, o Papaléguas, nesta câmera de número 1, nosso cinegrafista, também é Uber, e ele no outro dia se negou a levar uma passageira que não quis utilizar a máscara. Ele disse que uma quadra, né, Papa? É, uma quadra, perfeito. Disse que andou uma quadra, pediu para a senhora, pode colocar a máscara? Não, não quero. Aí ele parou e falou, então a senhora pode descer. Ele está certo ou está errado? Não existe erro nesse caso, ele está cumprindo exatamente as normas que são necessárias, portanto ele não pode ser punido por isso. Perfeitamente, é um direito do motorista de Uber ou de táxi pedir, não é determinar, pedir, use a máscara. Ele pode solicitar sem nenhum tipo de problema. Legal, legal.